Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos estudando a igreja primitiva, estamos agora na página 106 do nosso livro. Como a igreja primitiva via perseguição? Bom, o que eu quero explicar para vocês nesse tópico? Nós encontramos na história alguns cristãos questionando, né? Quando nós sabemos pelas Escrituras que Jesus havia avisado que essa perseguição ela aconteceria, tá bom? E os cristãos seriam mortos. E isso aconteceu tanto nas mãos dos judeus quanto nas mãos do Império Romano. E ainda vai acontecer nas mãos dos judeus, porque nós estamos próximo do ano 100, no ano 93, 95, ainda durante a perseguição de Domiciano, e alguns cristãos questionavam, né? E aí eu coloquei aí a citação de um historiador cristão que viveu cerca de 100 anos após esse período que nós estamos vivendo, e ele critica alguns cristãos pela fuga, e conforme ele descreve aqui, cristão que teria comprado, né, a fuga, ou teria comprado um documento para ele conseguir andar sem ter adorado o demônio, né? Bom, o comentário diz: Tertuliano, um cristão que viveu cerca de 100 anos após a perseguição de Domiciano, apresenta o questionamento de alguns cristãos. Por que Deus permite o sofrimento do seu povo? Em sua obra de fuga em perseguição. Então, eu depois vou colocar esse texto lá também para vocês, e eu destaquei um trecho dessa obra dele, em que ele diz o seguinte: é o suficiente de fato estabelecer, além de tudo, que nada aconteceu sem a vontade de Deus. Ou seja, até aqui ele está defendendo, tudo é permitido por Deus, perseguição também é permitida, né? Mas, para que não sejamos desviados do ponto diante de nós, não devemos, por meio dessa libertação, dar ocasião a outras discussões se alguém responder. Portanto, o mal e o pecado são ambos de Deus, o diabo doravante e até nós mesmos somos inteiramente livres. A questão em questão é a perseguição. Com relação a isso, deixe-me dizer, entretanto, que nada acontece sem a vontade de Deus. Ou seja, tudo é permitido por Deus, né? Isso aqui está batendo com o que nós acreditamos. Tá bom? Ele prossegue: com base em que a perseguição é especialmente digna de Deus e, por assim dizer, necessária para a aprovação, a saber, ou se preferir, a rejeição de seus servos professos. Então ele está dizendo, olha, a perseguição vai separar o trigo do joio, né? E é verdade, porque quem é trigo, ainda que ele não tivesse sido preso, mas ele fugia e ia viver nos cemitérios, nas catacumbas, né? Nas montanhas, mas para ele não ser preso, porque ele sabia, bom, a fé eu não vou negar, então eu vou ser torturado e morto. Vocês lembram que no tópico anterior eu falei dos confessores, aqueles que foram presos, torturados, e a perseguição acabou, eles estavam presos, não chegaram a morrer. Essas pessoas eram respeitadíssimas, eram chamados de confessores, ok? Mas aqueles também que fugiam, eles não haviam negado. Diz a história que quando essas duas igrejas se encontravam, eu chamo da igreja das catacumbas e a igreja que infelizmente aceitou adorar o demônio para não morrer, os da catacumba acusavam eles de terem caído na fé. E esses caídos acusavam eles de terem sido covardes, de terem fugido. Vocês nem ficaram para enfrentar a perseguição. Então essa é uma questão também que está sendo debatida aqui por esse teólogo tertuliano, né? Então ele prossegue: pois qual é a questão da perseguição, que outro resultado vem disso, senão a aprovação e a rejeição da fé, em relação à qual o Senhor certamente
peneirará o seu povo. A perseguição por meio da qual alguém é declarado aprovado ou rejeitado é apenas o julgamento do Senhor. Mas o julgamento pertence propriamente a Deus somente. Este é aquele leque que ainda agora limpa a eira do Senhor, a igreja. Quero dizer, peneirando a mistura de crentes e separando o grão dos mártires da palha dos negadores, ou seja, dos lapsos. Então, esse cristão, esse teólogo cristão, esse historiador cristão, ele está explicando para aqueles que questionam a perseguição, né? Por que Deus não nos protege da perseguição? Então ele está dizendo o seguinte: olha, a perseguição ela é permitida por Deus e ela faz uma separação entre o cristão verdadeiro, né, e o grão falso. Ele prossegue: e esta é também a escada com a qual Jacó sonha, na qual são vistos alguns subindo para lugares mais altos e outros descendo para lugares mais baixos. Portanto, visto que o serviço não é de livre-arbítrio, mas de sujeição, pois a perseguição é a designação do Senhor para a prova da fé, para seu ministério, mas seu ministério é a injustiça do diabo. Porque ele vai dizer, o diabo, ele está, claro, usando essa perseguição, né? Deus permite para aperfeiçoar a fé do cristão, mas o diabo está por trás dessa perseguição. E prossegue: contanto que a perseguição possa ser levantada. Acreditamos que a perseguição ocorre, sem dúvida, pela agência do diabo, mas não pela origem do diabo. Satanás não terá liberdade para fazer nada contra os servos do Deus vivo, a menos que o Senhor conceda permissão. Seja para que ele possa derrubar o próprio Satanás pela fé dos eleitos, que se mostram vitoriosos no julgamento, ou diante do mundo, que os apóstatas da causa do diabo foram, na realidade, seus servos. Por quê? Nós veremos mais à frente, irmãos, tem documentos, que essas perseguições elas são feitas, um verdadeiro espetáculo. Muitos cristãos são levados para arenas, para o local onde os gladiadores lutavam, tá bom? E aquilo era feito como espetáculo. E a plateia diz que eles vibravam e pediam a morte dos cristãos, porque eles acreditavam que o império estava com problema por causa desses cristãos. Tá bom? Bom, então Clemente, auxiliar de Paulo, ele pastoreava a igreja de Roma entre os anos 88 e 97 da era cristã. Clemente escapou da perseguição de Nero e também da perseguição de Domiciano. Quando nós formos falar de outra perseguição, aí veremos que infelizmente ele será morto na perseguição de Trajano. O comentário prossegue: Domiciano foi assassinado em 18 de setembro de 96 em uma conspiração palaciana. O homem era muito mau, tinha mandado matar diversos senadores, né? O homem era muito mau também. Assim como Nero, ele esteve sob um controle espiritual da religião fundada na Babilônia e que dominava sobre Roma. Em sua obra Homossexuais que Fizeram História, o historiador Amílcar Torrão Filho exalta o fato de Nero e Domiciano serem homossexuais. Isso aqui é uma coisa que, se nós falarmos, as pessoas vão, no futuro, muito provavelmente, os cristãos vão estar sendo perseguidos por causa disso. Mas veja, esse aqui é um livro de exaltação aos homossexuais da história. E ele cita, né, esses dois imperadores, né, de forma orgulhosa, exaltando esses homens maus, e diz que eles eram homossexuais, tanto Nero quanto Domiciano. O comentário prossegue: após a morte de Domiciano no ano 96, o Império Romano teve o senador Nerva como imperador,
até a sua morte no ano 98. Nerva é contado com os 4 imperadores que o sucederam como os 5 bons imperadores. Foram imperadores bons para o Império Romano, ok? Tiveram conquistas, eram bons administradores, não eram homens maus como Domiciano. Mas o que Domiciano estabeleceu, né, o cristianismo como sendo uma chamada de lesa pátria, está prejudicando a pátria romana, porque vocês desacreditam nos deuses romanos, esse ensino maluco vai continuar, tá bom? E nós veremos até documentos, aí vamos deixar mesmo para a próxima aula, veremos até documentos que o próximo imperador Trajano vai trocar cartas com autoridades descrevendo, né, a perseguição aos cristãos, ok? Mas esse imperador Nerva, que ele trabalha durante 2 anos como imperador, ele não perseguiu os cristãos, porque ele era um político, uma pessoa que não era religiosa como Domiciano. Mas vai continuar no Império Romano aquele pensamento que os cristãos estão prejudicando a pátria romana. Então, por isso, eles tinham que ser perseguidos, eles tinham que adorar os deuses. Se eles adorassem os deuses, então já não tinha nenhum problema, porque assim os deuses voltariam a dar vitória a Roma. Essa